O produto que eu vou falar no vídeo de hoje, ele não é nada novo, ele é muito antigo, mas ainda extremamente eficaz em melhorar a qualidade dos solos brasileiros. Eu estou falando do calcário. Vocês vão ver no vídeo de hoje de como que ele pode transformar completamente uma área. Olá, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Lembrando para vocês deixar o like, se inscrever, toda aquela coisa que é extremamente importante. Me acompanhe aqui nesse vídeo até o final, porque vocês vão ver mais um caso aqui da consultoria de como que um procedimento apenas pode transformar completamente a realidade de uma área. Então vamos lá, pessoal, vamos falar sobre o calcário hoje. Primeiro de tudo, a gente tem que começar falando de como que ele atua no solo. Eu vou simplificar, vou resumir aqui para vocês. Tem outros vídeos aqui no canal que eu falo especificamente sobre a reação do calcário no solo, mas basicamente nós vamos ter os carbonatos, né? Nós vamos ter ali o carbonato de cálcio, o carbonato de magnésio, eles vão reagir com a água, como vocês estão vendo nessa reação química aqui. Vai ser liberado o cálcio e o magnésio, e aqui eu vou ter o carbonato, beleza? Esse carbonato vai continuar a sua reação com água e eu vou ter a formação de alguns ácidos fracos, né? Ácido carbônico fraco. E aí ele vai continuar a sua reação e vai liberar aqui o OH-, que é chamado hidroxila. Essa hidroxila ela é muito interessante porque ela vai reagir com um H+, né? Com um íon de hidrogênio+, e vai neutralizar essa acidez, a acidez ativa do meu solo, perfeito? Então, H+ com OH- vai formar H2O, que, né, é água, então vai neutralizar essa acidez. Também o OH, ele vai reagir com alumínio 3+, que muitas vezes está presente em solos mais ácidos. Vai formar o hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio também é um composto que não é tóxico para as plantas. Então ele atua em duas frentes, elevando o pH através da neutralização da acidez ativa do H+, e ele também vai neutralizar o alumínio tóxico. Então ele deve ter água, né? Se eu não tiver água, eu não vou conseguir que aconteça essa reação e eu não vou ter os efeitos positivos do calcário. Por isso sempre a gente fala, eu devo posicionar com pelo menos 3 meses de antecedência do plantio da minha cultura principal, pelo menos, mas pode ser tranquilamente 9, 10 meses antes, com a presença de água. Além disso, ele vai disponibilizar cálcio e magnésio, que é extremamente importante, vai elevar o pH, vai neutralizar o alumínio tóxico também, e a gente vai ver um caso prático disso. Outra coisa, com relação à dose de calcário. Eu já falei aqui no canal também com doses, né? Eu vou ter solos mais arenosos, de menor CTC. Às vezes você é da região nordeste do Brasil, você é da região centro-oeste, e a característica é solo arenoso. Tem 20% de argila, 25% de argila, a gente pega quase todo dia solos assim aqui. O que acontece? Eu não vou colocar uma alta dose de calcário. Geralmente vai girar em torno de 1 a 2 toneladas por hectare. Porém, eu vou ter que voltar a fazer essa operação com maior frequência. Isso é conhecido como o poder tampão do solo. O que é o poder tampão? É a capacidade que um solo tem de resistir à alteração de pH. Então, o solo com alto poder tamponante, como é o caso de solos mais argilosos, de maior matéria orgânica, eu vou precisar de maiores doses de calcário para alterar o pH. Solos mais arenosos, de menor matéria orgânica, eu preciso de doses mais baixas. E esses solos mais arenosos também eu devo tomar algum cuidado, porque eu posso alcalinizar com maior facilidade. Se você tiver um solo que você tem que colocar 1, 2, 3 ou 3 toneladas por hectare e você acabar aplicando 4, 5 ou 6, uma dose muito elevada, você pode induzir a deficiência de micronutrientes, você pode também disponibilizar alguns outros elementos, então eu devo evitar alcalinizar meu solo, por isso eu sempre faço a calagem com critério, né? Fazendo cálculo, com análise de solo, e eu não vou ter problema nenhum e vou ter o efeito positivo que eu quero. Então, sem calcular a dose adequada, eu posso ter o efeito adverso, né? Um efeito extremamente negativo. Eu trouxe para vocês alguns meses atrás esse caso aqui, que é o caso aconteceu com um produtor rural, onde ele tinha uma estufa de pimentão, estava se desenvolvendo pouco, ele achou que aplicando o calcário resolveria o problema, ele aplicou o calcário e na verdade teve um efeito adverso, efeito negativo, né? Plantas com clorose, plantas com um desenvolvimento menor, não se desenvolveu direito. Na verdade, o que não estava precisando de calcário, estava precisando de uma adubação mais equilibrada e com maiores doses de nitrogênio e de potássio. E aí uma outra área
sem calcário. Então, assim, eu posso ter um efeito extremamente prejudicial do calcário se eu não estiver precisando. Mas se eu estiver precisando, como eu vou mostrar para vocês em uma análise de solo, aí eu aplicando eu vou ter um efeito extremamente positivo. Então, as principais vantagens da aplicação do calcário aqui são a neutralização do alumínio na camada arável do solo, de 0 a 20. Eu posso também escolher, dependendo da área de abertura, fazer ali uma aplicação de calcário em incorporação a 30 centímetros, né? Se tiver um subsolador, dependendo do tamanho que você vai incorporar, pode ser doses um pouco maiores para incorporar um calcário a 30, 35, 40 centímetros eventualmente, né? O aumento da disponibilidade de nutrientes para as plantas, eu vou mostrar para vocês já um gráfico que isso acontece. O aumento da disponibilidade de cálcio e magnésio, o cálcio é o cimento da planta e o magnésio ele faz parte ali da clorofila, então ele também é um elemento importante, um macronutriente. A melhoria do ambiente de desenvolvimento radicular, isso vai acontecer se eu tiver um solo com pH muito baixo, uma saturação por bases baixa, muito alumínio, a planta não vai conseguir desenvolver o seu sistema radicular. É como se ela tivesse um ambiente tóxico. Isso vai refletir em uma série de processos fisiológicos que no final da safra vai culminar em uma área menos produtiva, uma área que não é interessante no quesito produtividade, né? Então é o seguinte, pessoal, estou mostrando para vocês aqui um caso, né, que já aconteceu, a gente já fez estudo de caso também lá no canal da consultoria, mas para mostrar para vocês uma situação. Então o produtor nos chegou aqui com uma análise de solo, a gente verificou a seguinte situação. Detalhe, ele estava utilizando doses muito elevadas de fertilizantes todos os anos, né? Tanto de formulado na base, produtor de milho, como também adubação de cobertura, com muito nitrogênio, com muito potássio, conseguindo uma produtividade muito aquém do que ele poderia conseguir com aquele material genético, beleza? Vocês vão ver o resultado também que ele teve, quanto que ele produzia e quanto que ele produziu depois do procedimento da calagem. A saturação por bases, que é a quantidade que eu tenho de cálcio, de magnésio, de potássio, estava em 41% apenas. O ideal para a cultura do milho seria 70% de saturação por base. O pH dele aqui, 4,9, um pH também muito baixo. Agora, os níveis de potássio estava 140 miligramas por decímetro cúbico, ou 0,36 centimol de carga, e o fósforo dava 31 miligramas por decímetro cúbico. Os dois elementos não estão limitando a produção. Então ele estava todos os anos aumentando a dose de fertilizantes na esperança com que ele conseguisse também melhorar essa área. Porém, o fósforo e o potássio não estavam influenciando na produção. O que sim estava influenciando era pouca base e também muito alumínio. E o alumínio é um elemento que ele impede a divisão celular, ele impede o desenvolvimento de raiz, e essa raiz não vai conseguir absorver o fósforo, o potássio que está presente aí naquele solo. Então ele precisava fazer uma correção. E aí o que acontece quando eu tenho essa situação? Hoje eu poderia dizer que de 30% a 50% das áreas que chegam para nós aqui na consultoria precisam de calcário. Porque ou são solos de baixo poder tamponante, que precisam a cada ano ou a cada 2 anos aplicar novamente calcário, né? Tem áreas sim que eu posso deixar 5, 7, 8 anos sem aplicação de calcário, sem problema nenhum, porque eu sempre falo, solos brasileiros são muito diversos mesmo. Eu não vou ter um padrão. Então, Rio Grande do Sul é diferente, Paraná é diferente, São Paulo é diferente. Dentro do próprio estado, você vai ter diferença de solos. Dentro da própria propriedade, às vezes eu tenho diferença de solos também, que vão responder de uma maneira diferente. Então, nessa situação, ocorre uma indisponibilidade de nutrientes para as plantas. Então, vejam, quando eu tenho um pH aqui, ó, 4,9, 5, né? 4,9, 5, que está muito baixo, eu vou ter muito alumínio, vocês estão vendo em vermelho aqui, o alumínio ele vai ficar numa forma tóxica, alumínio 3+, e eu vou ter também uma baixa disponibilidade, por exemplo, nitrogênio, enxofre, boro, o próprio cálcio, magnésio vão estar indisponíveis, a planta não vai estar conseguindo absorver, e também o potássio, né? Esse gráfico aqui, ele é um pouco antigo, eu não devo levar ao pé da letra, mas para que a gente consiga entender aqui que pH baixo, saturação por base baixa e muito alumínio, eu vou ter indisponibilidade ali dos elementos fundamentais para o desenvolvimento da planta, beleza? Então é o seguinte, aplicando o calcário, essa aqui é a área dele. Não foi só o calcário, então ele mudou completamente o que ele fazia lá na área dele e teve uma produtividade muito interessante de milho. Primeiro,
Ele atuou fazendo análise de solo, identificando o problema, depois aplicando o calcário, também plantou espécies de cobertura como tremoço, ervilhaca, nabo forrageiro, e aí ele conseguiu um resultado muito acima da média, muito diferente do que ele estava tendo em anos anteriores. Então ele estava tendo sequências de produtividades, né, sequência de anos com produtividade aquém do esperado. Por exemplo, a gente colocou aqui, ó, no primeiro ano, antes dele fazer esses bons procedimentos, ele teve de milho, verão, produção de 82 sacos por hectare. Ele fez calcário, adubação verde, análise de solo, recomendação de adubação com exatamente o que ele estava precisando, sem jogar em excesso. No segundo ano, ele aumentou 181 sacos por hectare, passando para 263. É claro que isso depende da região, depende da situação. Tem regiões que eu posso ter uma alta produtividade, inclusive até mesmo pouco mais do que isso de milho. Em outras regiões, devido à limitação climática de temperatura e uma série de fatores, eu posso ter menos do que isso. Porém, quando eu faço esse procedimento de identificação da característica da minha área, do meu solo, análise, se precisa de calcário ou não, recomendação de adubação, eu sempre vou estar ganhando. Porque eu coloco exatamente o que o meu solo está pedindo, sem excesso, né, e sem deficiências também. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui abaixo. Se você precisar da nossa consultoria agrícola AgroBrasil, que a gente faça o planejamento de fertilidade ao longo do ano para você, ou uma recomendação de adubação pontual, aqui abaixo tem um link, é só você clicar, nos chamar lá no WhatsApp, explicar a sua situação e aí a gente vê se nós conseguimos te atender e entregar um resultado muito significativo aí para a tua área. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até um próximo vídeo e tchau, tchau. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, comentar e compartilhar, conheça os nossos cursos profissionais e a nossa consultoria agrícola individual. Para saber mais, é só clicar nos links disponíveis na descrição.